Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer uma correção aí, resolver uma lista de revisão 2 da parte aí de prismas, polígonos, poliedros. Na verdade essa lista ela é mais focada em projeção ortogonal e no estudo das pirâmides, né? Volume, área lateral da pirâmide apótema. Então ele é um complemento aí para as videoaulas, um fechamento de algumas videoaulas anteriores que nós tivemos aí. E o exercício 1 é pedido aí para desenhar as vistas ortogonais das pirâmides abaixo. A primeira coisa que a gente ficar bem claro, pessoal, é que a vista ortogonal é como se eu estivesse olhando de cima dela, aqui de cima. Eu olho de cima, eu vou ter o triângulo, que é a base. Vou marcar os pontos aí, só para ficar mais fácil de enxergar. Se tiver igualdade. Agora eu vou olhar de cima, ó, eu tenho o vértice. Quando eu olhar de cima, o vértice vira um pontinho. E as minhas arestas vão virar retinhas aqui. Então essa vai ser a vista ortogonal. A mesma coisa para outra pirâmide. Uma base, um pentágono. Não está muito perfeito, mas está dando para ver. O vértice aí, vou marcar os pontos. Vou ter o vértice aí de cima, que vai também acontecer a mesma situação, olhando de cima a um ângulo de 90 graus. Isso é vista ortogonal, olhar a um ângulo de 90 graus. Vou ter então aí as minhas arestas. Então essas são minhas vistas ortogonais. Não confundam ou esqueçam de colocar essas arestas aqui. A vista ortogonal é como se estivesse olhando de cima. De cima eu estou vendo os vértices, aí as arestas perfeitamente. Ainda nessa pegada de vista ortogonal, né, que é olhar por cima da imagem, peguei dois exercícios. Então, o primeiro é a figura 1, figura 2. É para a gente assinalar qual é a vista ortogonal, a vista de cima. Na figura 1 é o item B. Porque olha só, se eu olhar de cima, ó, essa partezinha rosa, essa partezinha rosa, essa partezinha verde que está escondida, mas quando eu olho de cima eu estou vendo um quadrado perfeitamente. Esse retângulozinho menor é o retângulozinho menor aqui. E esse daqui roxo, esse roxo aqui de baixo. Então eu estou olhando de cima, vocês têm que imaginar que a gente está olhando de cima da figura. Ela não vai ter esses desníveis que ela tem aqui no 3D lateral que estamos vendo. O item de baixo, o item da figura 2, a gente vai ter que é a figura D. Esse é mais fácil de achar, porque olha só, olhando de cima eu tenho esse, digamos assim, esse L grosso. E a única figura que tem esse Lzão aí, ó, com mais destaque, é a figura do item D. Então, ó, marquei ele. E aí na lateral, a gente observar, é um pouquinho mais grosso, ó, mas eu tenho também aí, ó, tipo uma outra figura aí, ó. Então é assim, a ideia é você pensar numa pecinha, até numa montagem estilo Lego, você está olhando de cima. De cima a gente não tem essa visão 3D aí que a gente está vendo agora, olhando para as figuras meio de ladinho aqui. O exercício 3 é sobre polígonos, né? Que eu vou trabalhar um pouco a questão de área, volume. Na verdade, volume não tem polígonos, né? Foi um equívoco aqui no exercício. Eu quis colocar volume para deixar incrementado aí, pensando em prismas aí. Falei sobre polígonos, devia tirar o item B, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a função que calcula a área de um quadrado de lado x? Bom, a área é lado vezes lado, ou seja, minha função vai ser x ao quadrado. O volume de um cubo, ele tem as três dimensões iguais, então o volume vai ser x ao cubo. E aí, qual é a função que calcula o perímetro de um quadrado de lado igual a x? Como o quadrado tem 4 lados, é 4 vezes x. Bem tranquilo, é só observar os lados. O que eu quero discutir com vocês é um pouco dos gráficos da área e do perímetro. Então, ó, aqui eu vou construir o gráfico do x ao quadrado, aqui eu vou construir o gráfico do 4x. Ambos são gráficos aí que representam, respectivamente, a área e o perímetro. Uma curiosidade é o seguinte, eu não posso considerar esse gráfico aqui, todo ele sendo o gráfico da área, porque não existe área negativa, então essa parte eu vou apagar. Então é um pedaço aí, ó, de uma parábola, e uma parte da parábola, a parte positiva da parábola. A mesma coisa vale para esse outro gráfico. Eu vou apagar essa parte de baixo, não preciso dela, porque não existe valor negativo, só valor positivo. Conclusão. Aqui eu tenho, quando eu trabalho com área, eu tenho
uma parte de uma parábola. Quando eu trabalho com perímetro, eu tenho uma reta e um segmento de reta. Exercício 5, eu quis pegar um anúncio aí de venda de um abajur aí, de uma decoração, que fala que é na forma de uma pirâmide. E aí ele fala o seguinte, que o tamanho é 36 de altura por 23 laterais. Quando a gente lê 23 laterais, a gente pode afirmar aí que é a base aí do quadrilátero regular. Ou seja, a base é um quadrado de lados igual a 23. Então vamos desenhar nossa pirâmide agora que a gente vai usar para o exercício. Então eu estou montando aqui lados e a minha altura. Agora a gente vai para outra lousinha, levar esse desenho para a gente poder calcular aí. Lembrando que ele pede o volume aí de material que a gente vai usar para fazer essa pirâmide, qual é o volume dela. Pessoal, passei a pirâmide aqui. Sempre que eu trabalhar com volume, a fórmula do volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então, ó, eu vou ter então que a área da base é a área do quadrado, que é L ao quadrado. E esse quadrado tem lado igual a 23. 23 ao quadrado dá 529. Então a gente já tem uma medida aí, 529 centímetros quadrados. Vamos calcular agora o volume. 1/3 da área da base, 529 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 36 centímetros. Multiplicando aí, eu vou ter aí, ó, vou multiplicar tudo. 19.044 dividido por 3. Essas ligações aí das setinhas, ó, eu estou multiplicando centímetros ao quadrado com centímetros, vai dar centímetros cúbicos. Por isso que o volume é ao cubo. Não pode esquecer a notação de volume. Dividindo 19.044 por 3, eu vou ter então que esse volume é 6.348 centímetros cúbicos aí de material nessa pirâmide aí para completar ela. Pessoal, e o último exercício da lista é um exercício do ITA. E aí eu já deixei a pirâmide desenhada, falo o seguinte, a área lateral de uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, que a base é um quadrado, quadrangular regular, lados regulares é um quadrado. Tem altura de 4 metros e a área da base é 64, aqui é metros quadrados, tá, gente? Eu coloquei errado aqui na lista, não vou arrumar até inclusive errado daqui a pouco. Ó, vamos arrumar aí para metros quadrados. Então o que a gente tem de informação aqui é que a minha área é L ao quadrado, a área eu sei que é 64, aí 64, 8. Ou seja, as laterais dessa pirâmide, que tem 4 metros de altura, as laterais são 8 metros. Ele quer a área lateral, vamos calcular aí a área lateral. Então coloquei aí a figura e a gente vai ver o que é a área lateral dessa figura. Bom, vou planificar ela para ficar mais fácil de enxergar. Não é uma planificação perfeita, tá, gente? Simbólica aí. Essa parte rachurada em preto é a minha área lateral. Então, a minha área lateral, eu posso dizer aí que é 4 vezes a área da face, que são as faces aí que são esses triângulos. Ou seja, 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura do triângulo, tá, gente? Presta atenção nesse detalhe. A minha base eu sei que é 8, porque é o lado aí do quadrado. E a minha altura, não se confundam, não é a altura da pirâmide, gente. É a altura do triângulo da face aí lateral. Então a minha altura eu não sei. É o que eu vou descobrir. Não é 4 metros. Esse 4 metros aqui, ele é a altura da pirâmide, que parte aqui do meio, ó, da distância do vértice até o centro aí na perpendicular. Eu estou trabalhando com as faces aqui laterais. A gente vai calcular agora essa altura. Bom, vamos dar continuidade aí, pessoal. Então agora a gente vai calcular a altura. Estou marcando a pirâmide, eu quero esse Hzão aqui que está em verde. Tem essa distânciazinha M. O M, que é essa distânciazinha de baixo, ele é a minha apótema do quadrado. Nós temos videoaula aí que eu calculo a apótema de alguns polígonos, tá? Dentre eles a do quadrado. A apótema do quadrado é L sobre 2. Então eu tenho aí que esse M vale 4. O M vale 4. Agora, se eu olhar para esse triângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Vou passar ele para cá. E aí a altura mede
essa altura da pirâmide, que é essa medida aí em roxo, mede 4. A apótema da base mede 4. Nós vamos querer calcular a altura. Eu sei que na imagem, pessoal, não dá para falar assim, mas elas são iguais. É que a gente tá vendo a pirâmide em outras projeções, tá, gente? A gente tá vendo ela lateral, não tá vendo ela perfeitamente de frente. Por isso que dá essa diferença, mas vamos confiar nos números, tá bom? A gente vai ter um triângulo retângulo. Então aqui a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras para achar a altura. Vai ficar 16 mais 16, h ao quadrado é 32, fatório 32, não tenha medo de extrair a raiz. Vai só se dividir por 2 até chegar no 1. Como é raiz quadrada, eu vou juntar parzinhos de 2 em 2. E aí eu cheguei que o h é 2 vezes 2, raiz de 2. Ou seja, o h vai ser 4 raiz de 2 metros. Prestem atenção aqui, gente. Essa parte aqui eu estou fatorando, esses dois saíram aqui fora. Não tenham medo, eu faço um pouco rápido, mas pausem o vídeo, olha com calma. Esse 4 e esse 4 são os dois catetos que eu tenho aqui. E a gente vai agora finalmente voltar agora aqui para trás, para a fórmula que a gente tem lá atrás. E substituir o H. Para ficar mais fácil, pessoal, passei a fórmula aqui numa lousa limpa. Vou substituir então o valor do meu H. O meu H aí é 4 raiz de 2, que a gente calculou. Vou calcular a área lateral. 4 vezes a área da base vezes a altura. Base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, não vamos fazer simplificação antes, porque eu percebo que às vezes vocês têm um pouco de dificuldade. Faz a multiplicação direta. Multipliquei deu 128 raiz de 2 sobre 2. Agora é só dividir 128 por 2, pela metade. A gente vai ter então que a área lateral é 64 raiz de 2 metros quadrados. Se a gente voltar aqui na alternativa, é a nossa alternativa B. Então o exercício eu piquei aqui bastante em várias etapas, gente, mas foi para facilitar a visualização aí. Dê uma pausa, vai olhando, faça com calma. E é isso, gente. Obrigado e bons estudos.